Tudo bem, gatona ou gatão? Meu nome é Tariana Rocha e eu ajudo filhos de narcisistas a se individuarem na fase adulta. Hoje a gente vai conversar a respeito de 3 dificuldades comuns para filhos de narcisistas em relacionamentos. Será que você tem uma dessas dificuldades? Então vamos começar direto. A primeira dificuldade que eu vejo em filhos de narcisistas é não conseguir discernir o que é e não é saudável. Agora, isso se apresenta de várias formas. Vamos entrar em alguns detalhes e exemplos disso. O que na verdade acontece é que filhas e filhos de narcisistas e de outros pais emocionalmente instáveis provavelmente tiveram que pisar em ovos constantemente ao longo da infância. Quando temos pais emocionalmente instáveis, não sabemos quando vai ser o próximo surto, se hoje vai ser um dia bom, um dia ruim. E tem mais uma questão: a gente não sabe como se comportar para minimizar os abusos ou para pelo menos tentar fazer nossas necessidades serem satisfeitas. Isso cria uma resposta constante de medo, de abandono, de desconexão e de ansiedade que chega a transformar o sistema neurológico daquela criança, afetando-o até na fase adulta. Filhos de narcisistas frequentemente têm que, na fase adulta, ativarem e retreinarem o seu sistema parasimpático a começar a funcionar normalmente novamente. Isso significa que a gente fica com a parte do nosso sistema nervoso que é responsável pela resposta de luta, fuga, congelamento hiperativada. Ela fica alterada mesmo, de forma a pessoa adotar uma atitude de constante vigília. É como se ela esperasse em todos os momentos alguma coisa muito catastrófica. E esse sistema neurológico faz com que ela nunca consiga acessar sentimentos de segurança, de relaxamento, de confiança. Então nós temos que, na fase adulta, aprender a treinar esse outro sistema de relaxamento chamado parasimpático. E o que isso tem a ver com confundir medo, dor e negligência com amor? Bom, se a nossa única referência de amor foi justamente toda essa carga de medo, de terror, de abandono, na fase adulta, muitas vezes, sem perceber, a gente vai atrás da única referência de amor que a gente tem. Então, com pouca habilidade de discernimento emocional, o que a gente sente é uma hiperexcitabilidade do nosso sistema que interpretamos como sendo amor puro, uma conexão com uma alma gêmea, algum tipo de vínculo especial, quando na verdade o que a gente está sentindo é a mesma resposta de luta, fuga ou congelamento que a gente sentia em casa com os nossos pais. Então, só para você entender melhor essa questão, imagina uma pessoa que gosta muito de outra pessoa, a Maria, por exemplo, e a Joana. A Maria está afim de ser amiga da Joana, mas Joana não está afim de ser amiga da Maria. Maria fica mandando mensagens e Joana até dá uma curtida nas mensagens muitos dias depois, para não ser deselegante. Maria fica ansiosa quando não recebe a curtida, mas quando a recebe pensa: ah, tudo bem que demorou uns dias, deve ser que Joana ainda gosta de mim, e continua mandando mensagem. Agora, a Maria pode interpretar aquele medo de que Joana não a quer, aquela rejeição, aquela ansiedade de ficar esperando a próxima curtida, como uma conexão especial que ela tem com Joana. Mas isso não é possível, pois na verdade Maria está fazendo uso do pensamento mágico. Ela está criando uma narrativa na cabeça dela que não existe, porque conexão não tem como ser especial se não é de mão dupla, ou seja, se não é recíproca. Quando a gente fantaseia uma conexão na nossa cabeça, mas a outra pessoa não age de forma consistentemente demonstrar interesse na nossa pessoa, então pode ter certeza que a nossa conexão especial está muito mais baseada em respostas emocionais traumáticas e provavelmente algum tipo de fantasia que a gente tem da outra pessoa. É possível que a gente fique, por exemplo, horas
ou muito tempo por dia imaginando que temos um relacionamento especial com aquela pessoa. E isso dá a impressão de que existe uma conexão com a pessoa real, mas não existe, pois não tem como existir se ela não sente nenhuma conexão. E se ela sentisse, ela estaria agindo de forma recíproca. A outra coisa é que não tem como ser uma conexão especial se faz mal. Se toda relação é composta de ficar esperando Joana dar aquela curtida na mensagem, para Maria então se sentir um pouquinho aliviada, mas ainda totalmente subnutrida, porque ninguém sobrevive de intimidade feita só de uma curtida de vez em quando. Maria anseia por outros tipos de intimidades e conexão. Mas Joana não mostra. Então, não tem como isso realmente ser uma conexão especial se faz mal, se a única coisa que Maria tira dessa relação é uma curtida de vez em quando. A outra coisa é que se Maria desse um passo para trás e se perguntasse seriamente, mas eu sinto uma conexão com essa pessoa, ela perceberia que na verdade o que ela sente é medo de abandono e rejeição. E quanto mais Joana a ignora, mais ela tem uma necessidade de ser validada e acolhida exatamente pela pessoa que está ignorando ela. Então, como que Joana pode começar a lidar com essa situação? Uma das formas é identificar o que a gente sente quando está perto de alguém com quem possamos relaxar e sentir segurança e contrastar isso com a ansiedade e o medo de rejeição e abandono que sentimos justamente com aquelas pessoas que não estão realmente disponíveis para nós. A outra coisa é listar quais são as 3 a 5 características mais importantes para um relacionamento recíproco e saudável. É muito difícil saber se aquilo com o qual você está lidando é abandono, é abuso ou pode ser amor, se você nem sequer tem uma definição muito clara do que é e certamente não é o amor. E aí, você sabe qual é a sua definição pessoal de amor? Você consegue me descrever em um parágrafo agora? Outra forma de confundir dor com amor é confundir controle com amor. Quando a gente tem um grande vazio de carência, porque a gente não recebeu certos títulos. Muitos de nós sofremos de uma carência emocional que é tão grande que a gente confunde um comportamento realmente controlador, possessivo, invasivo e sufocante da outra pessoa como um sinal de que ela realmente nos ama. Na verdade, quando a pessoa nos ama, ela demonstra isso realmente passando pelos processos de transformação necessários para honrar a relação e continuar nos respeitando cada vez mais, para que a relação seja uma fonte de nutrição para ambos e de segurança. E mais uma forma que a gente confunde dor com amor é quando a gente não sabe quais das nossas necessidades são realmente válidas, relevantes ou importantes e a gente parte do pressuposto que, ai, sei lá, cara, eu devo estar exagerando ou deve ser uma queixa que é ilegítima ou, ai, cara, eu vou mencionar isso, de repente nem é tão importante assim. O problema disso é que num relacionamento saudável, a questão não é sempre saber exatamente o que é ou não é válido o suficiente para ser mencionado. Na verdade, ambas as pessoas deverão demonstrar interesse em saber aquilo que incomoda o parceiro. Só que isso não significa passar a fazer tudo o que o parceiro quer. No entanto, deverá sim existir o espaço para que aquilo seja mencionado. A partir do momento que, quando a gente tem algum tipo de problema na relação, a gente sente medo de expressar aquilo, pode ter certeza que isso é um sinal claro que tem algo de errado aí. Então, nem que você tenha demandas ou queixas que podem parecer muito extremas para outras pessoas, a questão não é forçar o seu parceiro a fazer o que você quer, e sim extrair daquilo qual que está sendo o problema para você e achar uma forma de vocês dois lidarem com aquilo, os dois ainda se sentindo respeitados na relação.
com direito à sua individualidade, enquanto a relação também é preservada. Então vou dar alguns exemplos. Por exemplo, imagine que você tem um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e você realmente sente muita ansiedade se não tiver em contato um pouco regular com o seu parceiro ou a sua parceira. Agora, você pode argumentar, Tari, mas a pessoa tem transtorno de personalidade, não dá para ficar na cola dela o dia inteiro porque é insustentável. E eu argumentaria que sim, eu entendo que realmente não é responsabilidade de uma pessoa estar lidando com os traumas de infância da outra pessoa tantas vezes por dia. Mas eu também argumentaria que as pessoas têm direito de ser seres humanos e as pessoas têm direito de ter transtornos de personalidade e buscar se trabalharem dentro do vínculo seguro de uma relação enquanto elas se curam. Então, uma forma de lidar com esses sintomas poderia ser: amor, o que você acha da gente fazer o seguinte? Como eu sinto muita ansiedade quando você não entra em contato ao longo do dia, mas eu sei que você está ocupado, o que você acha de fazer duas coisas? Cara, eu podia começar a terapia para aprender a regular as minhas emoções, mas, sei lá, durante esses próximos 3 meses aí, você pode entrar em contato durante as pausas do seu trabalho? Nossa, eu me sentiria muito mais à vontade. Você entendeu que, mesmo que seja, nossa, demais ficar entrando em contato com outro, não tem problema o casal decidir que aquilo vai ser feito de um jeito específico, no momento específico e com um prazo para deixar de ser daquele jeito, enquanto a pessoa lá está aprendendo a fazer terapia, regular suas emoções. Então, mesmo em situações onde uma preocupação, algo que está gerando ansiedade, pode parecer que não tem solução porque realmente fica inviável para outra pessoa arcar com aquilo, né? A gente pode e deverá ainda ter um espaço na relação para sequer mencionar aquilo, para conseguir lidar de um jeito que não sobrecarregue ambas as partes. Agora vamos para a segunda dificuldade que filhos de narcisistas têm em relacionamentos: criar profecias autorrealizáveis. Criar uma profecia autorrealizável é quando você se repete uma coisa com tanta frequência na sua cabeça que, sem perceber, você vai fazendo por onde realizar aquilo que você está repetindo. E a gente faz isso muitas vezes não querendo. Então, a profecia autorrealizável é que a gente diz que vai ser abandonado, ou rejeitado, ou nunca vai ter um relacionamento, ou isso ou aquilo. E a gente, sem perceber, acaba agindo de tal forma a criar exatamente esse resultado. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Talvez você tenha um medo de abandono, então você acaba provocando o seu parceiro constantemente, porque na sua cabeça, quanto mais abuso ele aguentar, mais ele está provando para você que ele realmente a ama. E é importante entender aqui que eu vou usando qualquer gênero, gente, mas tanto faz o gênero, tá? Pode trocar os pronomes pro pronome que for. Aí o que acontece? O seu parceiro, sua parceira fica tanto cansado que de fato eles abandonam você. Ou então você pode ter esse mesmo medo de abandono e só ficar contando os dias que vai acontecer esse tal de abandono. E como você já acredita que não tem como evitar, você sobrecarrega a outra pessoa tentando sugar cada gota de afeto antes da data de abandono. Aí a outra pessoa pensa: credo, mano, essa pessoa aqui é carente, não dá não. E ela acaba abandonando você. Ou você pode ter medo de nunca conseguir ter relacionamentos, de morrer sozinho. Aí o que você faz? Você se isola da sociedade porque você já imagina que o relacionamento nunca vai acontecer mesmo, e já que você está isolado, ele nunca acontece. Você pode ter medo de nunca conseguir ter um relacionamento, pois é quebrada demais. E aí o que você faz? Você pode ir atrás de pessoas igualmente quebradas como você e acabar em dinâmicas extremamente disfuncionais, onde os relacionamentos acabam e você fica sozinha, sozinho mesmo. Agora, a terceira dificuldade que muitos filhos de narcisistas têm em relacionamento é a tendência a distorcer a realidade. A razão que isso acontece é por causa daquela alteração neurológica que fica no corpo de filhos de narcisistas que eu mencionei antes. Essa alteração está ligada a gatilhos emocionais muito específicos. E quando a gente tem um gatilho emocional, e um gatilho emocional é uma forte resposta emocional que está especificamente ligada a um ou mais traumas anteriores,
Isso faz uma coisa com o nosso cérebro que dá a impressão que a gente voltou para o local do trauma. Então, se aconteceu quando a gente era criança, mesmo que sejamos adultos, ao ter o gatilho emocional, a gente sente o mesmo terror, o mesmo abandono, a mesma desconexão que sentíamos quando o gatilho foi criado na fase da infância. É como se os gatilhos emocionais tirassem uma foto daqueles estados emocionais rotineiros e também daquele jeito de pensar de criança ou adolescente que você tinha. E quando eles são ativados hoje em dia, você volta no tempo a ser aquela criança ou aquele adolescente. E é isso que causa a distorção da realidade, porque claramente você enxergar o mundo a partir dos olhos de uma criança aterrorizada de 4 anos de idade é bem diferente de você enxergar o mundo a partir dos olhos de uma pessoa adulta, regulada, sã, que está de fato presente no momento presente. Você olhar a realidade a partir da raiva e da sensação de rejeição de um adolescente de 14 anos de idade é bem diferente de você olhar a realidade a partir dos olhos de um adulto. Então, deixa eu só dar um exemplo de como isso acontece. O pai de Reinaldo constantemente falava que ia buscá-lo no final de semana para fazerem coisas legais juntos. E Reinaldo se arrumava todinho, ficava todo cheirosinho, tão empolgado em ver seu pai, né? Mas o pai de Reinaldo nunca aparecia. Não só ele nunca aparecia, como ele também não ligava. Passava-se semanas e ele brotava do nada, sorridente, sem nem mencionar o desencontro e voltava como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia, quando a namorada de Reinaldo não dá a ele a atenção que ele espera, ele começa a sentir o mesmo abandono avassalador que ele sentia naquela época. E ele já interpreta que ela é o mesmo tipo de pessoa que o pai dele. Ele sente o mesmo tipo de raiva e começa a puni-la com a mesma intensidade que ele gostaria de ter punido o pai dele. A namorada dele não entende a resposta intensa, pois ela só não deu atenção naquele momento, pois estava ocupada. Mas para Reinaldo, a realidade se torna a mesma realidade daquele menino que ele era, que ficava sempre esperando o pai que nunca vinha. Outra razão por que filhos de narcisistas costumam experimentar distorção da realidade é pela adoção de defesas psicológicas que todos nós usamos, ok? Mas que servem justamente para evitar dor, e a forma de fazer isso é reescrevendo a realidade. Uma das defesas é a racionalização. Racionalização é quando a gente desenvolve uma desculpa esfarrapada para alguma coisa que não tem muita desculpa, não. Então, por exemplo, ele só bateu em mim porque ele estava cansado, sabe? A pessoa tem tanto medo de não conseguir um outro vínculo e ela também acha que ela não é muito digna de amor ou muito interessante para alguém amá-la. Então, esse cara que bate nela, essa mulher que bate nele, é a melhor coisa que tem, né? Outro mecanismo de defesa que distorce a realidade é a dupla idealização-depreciação. Muitas pessoas com traumas de apego não conseguem entrar nos relacionamentos sem idealizar o parceiro, porque na verdade, no fundo de sua psique, essas pessoas estão procurando uma versão de um amor perfeito que vá fazer todas as suas dores ir embora, ou que será para essa pessoa tudo que ela não pode ser por ela mesma. Por exemplo, nós podemos ouvir narcisistas descreverem que depois da fase de bombardeio de amor, eles começam a perceber que o parceiro não é aquele ideal fantasiado na cabeça e muitos deles podem começar a se dizer: o meu amor, a minha alma gêmea ainda está pelo mundo, então eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir atrás daquela pessoa que vai ser exatamente a pessoa perfeita que eu preciso. E essa idealização, depreciação é uma distorção da realidade, porque é uma forma de não enxergar a real pessoa que está na sua frente e apenas a fantasia do amor perfeito que vai curar as suas questões emocionais. Ficar no devaneio excessivo é uma forma de distorcer a realidade. Devaneio excessivo é uma experiência que muitas pessoas têm, mas que não é ainda um diagnóstico oficial. Pode estar ligado a TDAH ou cérebros neurodiversos, mas o que é que algumas pessoas têm devaneios
Devaneio mesmo, sabe? Quando você tá imaginando que você é um super-herói, você imagina que você é um cantor, mas você sabe diferenciar a fantasia da realidade, você não rompeu com a realidade, é só uma fantasia mesmo, que nem criança faz, sabe? Bom, algumas pessoas fazem isso mesmo na fase adulta, o que é totalmente normal, mas no devaneio excessivo a pessoa chega a fazer isso horas por dia, muitas vezes tendo relacionamentos complexos e vidas complexas nesse universo paralelo aqui, que começa a substituir a vida real dela. E por mais que ela saiba que aquilo é apenas um devaneio, quando a gente passa horas por dia numa vida paralela, particularmente quando essa vida paralela envolve avatares de pessoas reais que a gente conhece. Então, ao sair da vida paralela no devaneio e adentrar na realidade, nós acabamos confundindo as coisas emocionalmente. É o caso lá da Maria com a Joana que eu descrevi no início do vídeo. A Maria tem tanto devaneio com a Joana, as duas se abraçando, as duas se beijando, que ela, mesmo sabendo que é só um devaneio, como ela faz aquilo horas por dia, quando ela vê a Joana, ela olha para a Joana com aquele olhar de apaixonada, com aquele olhar de quem tem um segredo com ela. E a Joana fica, hein, que essa pessoa tá me olhando assim? Eu mal conheço ela. Então, o devaneio excessivo também é uma forma de ir distorcendo a forma que a gente enxerga a realidade. A gente começa a confundir com a nossa vida paralela. Outro mecanismo de defesa é justamente o pensamento mágico. Pensamento mágico é quando você chega a uma conclusão só porque aquilo é confortável para você e, honestamente, quando você dá meio passo para trás, você vê que aquilo é quase impossível. Você teria que realmente entrar no mundo mágico para que milagres daquele tipo pudessem acontecer. Então, por exemplo, quando você está num relacionamento com uma pessoa que é abusiva e mesmo sem essa pessoa fazer qualquer tipo de esforço de mudança, você fica se falando, não, tudo bem, um dia vai tudo ficar bem. Não, um dia vai ficar tudo bem. Isso é um pensamento mágico, porque se não existe qualquer indício na realidade de que isso possa acontecer, então não tem razão para você se falar isso, porque as coisas não vão ficar bem espontaneamente sem nenhum esforço, né? Isso não vai acontecer. Bom, é isso, gatinhas e gatinhos. Era isso que eu queria olhar neste vídeo. É claro que aqui a gente só abordou 3 dificuldades comuns a filhos de narcisistas e com certeza a gente poderia listar muito mais. Se você quiser me dar algum exemplo, escreva nos comentários. Se você quiser aprender como é que se lida com essa realidade de ser filho de narcisista e como é que se torna um adulto autônomo, como é que a gente se individua da família narcisista? Então baixe o seu e-book gratuito, Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se. E se você quiser realmente se aprofundar nessa individuação e fazer um processo onde você se liberte psicologicamente, então conheça o workshop Entre no Seu Poder, no link na descrição desse vídeo. Ó, só para avisar de novo, mês que vem abre o carrinho do workshop se você quiser participar da versão em grupo. Em se individuar da sua família narcisista, então assista esse vídeo aqui, deve estar em algum lugar na tela que eu explico direitinho. É isso, gatinha ou gatinho, e agora eu tenho uma pergunta para você. Você se identificou com alguma das dificuldades aqui? Me conte sua dificuldade nos comentários. Lembre de manter os comentários respeitosos, amorosos, para que possamos criar uma comunidade de apoio aqui no YouTube mesmo. E para que todo mundo se sinta à vontade para se expressar sem ser atacado ou ridicularizado. Beijinhos e até o próximo vídeo.